E agora vamos falar mais especificamente sobre o livro, e também é bom, de uma maneira introdutória, a gente abordar o que é essa teologia natural, que dá título ao livro, que é o que vai ser abordado aqui. Então, o que é essa teologia natural e como ela tem sido historicamente entendida na tradição cristã? Legal. Se você me permite, Saulo, eu vou ler logo na segunda pergunta do Gerhard dos Voss, e quem talvez não esteja acostumado vai ter um susto aqui. Tem dois sustos, eu acho, no livro. Primeiro, a primeira metade dele é uma grande introdução à vida, à obra e também à teologia natural. É como se você tivesse dois livros na mão. E o segundo bom susto, boa surpresa, é que a obra foi escrita em perguntas, né? O Dictaten, que era uma metodologia de ensino teológico para nós muito estranha, mas para o Gerhard dos Voss eram por perguntas, né? O Kuyper também tem uma teologia sistemática inteira, toda ela em perguntas. E a segunda pergunta dele é exatamente essa que você me fez: como devemos definir teologia natural? Em duas linhas ele fala assim, olha, como uma teologia, isto é, um ensino que diz respeito a Deus e que extrai o seu conteúdo e método da teologia. Essa definição aqui é interessante, que ela é curta, mas ela tem pelo menos uns 3 pontos. O presbiteriano tem essas manias, né, Saúl, de achar 3 pontos em todo lugar, né? Você me perdoe por isso. Mas ela tem 3 pontos que sinalizam o que é distinto da teologia natural. O que é isso, teologia natural? Veja, é um conhecimento sobre Deus, é um discurso sobre Deus, então é uma teologia, só que ela tem a sua fonte, seu conteúdo e o seu método retirado de um lugar diferente, que não é a teologia bíblica, que é o ramo do Gerhard dos Voss depois, não é tirado da escritura, mas é tirado da natureza. Então, se a gente fosse assim definir muito simplesmente assim, o que é teologia bíblica? É um conhecimento sobre Deus, que tem sua fonte, seu conteúdo retirado da natureza, mas também tem um método retirado da natureza, que diz respeito, que é mais coerente com o objeto de estudo dele. O Gerhard dos Voss vai ficar muito famoso, a gente pode conversar sobre isso depois. A teologia, quando ele fala que a grande contribuição dele à teologia bíblica, é porque é um método novo, um jeito diferente de fazer teologia. Não é que a teologia natural não seja bíblica, não é que ela está em contraste com a palavra de Deus, de maneira nenhuma. Mas ela retira seu conteúdo e tem um jeito de construir esse conteúdo da natureza, ou seja, usando a razão humana, usando a iluminação natural, usando as capacidades inatas ao ser humano para experimentar os fenômenos naturais e inferir dali a necessidade de um criador, como que aquilo não poderia ter surgido sem a ação e o sustento, não deveria ter permanecido sem o sustento de um criador. Então, a teologia natural, ela é historicamente entendida assim. E ela tem uma longa história, não é? Ela não começou com o Gerhard dos Voss, não é? O próprio Voss, nas suas perguntas, ele vai lembrando nomes como Agostinho, bispo de Hipona, como alguém ali na Cidade de Deus, a sua grande obra-prima. Ele vai falar sobre o livro da natureza, encarar a natureza como um livro que pode ser lido, e outros nomes como Anselmo, arcebispo da Cantuária. Tomás de Aquino talvez seja o principal nome quando a gente pensa em teologia natural, e a própria tradição calvinista. Quando a gente pensa no Calvino, e aqui o Fesco faz uma crítica a alguns dos meus heróis, mas eu tenho que reconhecer que ele está certo. Tem alguns teólogos que a gente gosta muito, John Frame, Cornelius Van Til, há filósofos que são do meu coração, que é o Hermann Doiver, mas aí o Fesco critica todo. Numa página, ele fala mal de todos, Saúl, mas ele está certo na crítica que faz. Sim. Ele vai dizer que o Calvino e a tradição calvinista, eles não romperam com a teologia natural. O que parece que é assim, não, a gente não faz teologia natural, de maneira nenhuma. Nos primeiros 3 livros das Institutas, a gente tem Calvino interagindo com o conhecimento da natureza, com o que a gente chamaria hoje de teologia natural,
só que a partir de outras fontes. Ele usa um autor chamado Cícero, ali por volta da Sim. primeira, indo para a segunda metade do primeiro século depois de Cristo, em que o Cícero faz uma história das religiões estoicas, pagãs, romanas, e ele vai vendo que tem uma espécie de mínimo múltiplo comum ali, tem um denominador comum sobre Deus. Calvino pega isso aí, apropria-se disso, vai dizer, isso aí é a semente da religião, isso aí é o senso da divindade. Sim. Isso é teologia natural. Verdade. É ir olhando a experiência religiosa de outras épocas, de outras religiões, e dizendo assim, ninguém foi capaz de abrir mão de um conhecimento de Deus. E isso, obviamente, tem confluência com o que a palavra de Deus nos fala. O apóstolo Paulo dizendo que os céus proclamam a ira de Deus, que o ser humano é indesculpável. A gente pode lembrar do Salmo 19 também, não é? E tantas outras passagens que vão falando sobre essa... Né? Exato, texto-chave para isso, não é? Essa é uma tradição longa e que o Calvino muda. E quando ele muda isso, de certa maneira, ele também dita o tom de como vai ser a teologia natural que o Gerhard dos Vos vai subscrever e vai praticar muitos séculos depois, no século XIX. Por quê? Porque quando ele muda isso, quando ele se apropria dessa imagem do Cícero, ele deixa de produzir argumentos de teologia natural. Quando a gente pensa no Tomás de Aquino, no Anselmo, a gente pensa nos argumentos, né? Argumentos apologéticos de teologia natural. As 5 vias do Tomás de Aquino, os argumentos, o que a gente chama de a priori e a posteriori, ou seja, a posterior a uma experiência e a priori, antes da experiência da fé. Calvino não fala nada disso. Calvino fala, olha, nós temos inato em nós um senso da religião. E isso vai fazer com que a gente consiga olhar para a natureza informado pelas escrituras e ter, de fato, conhecimento de Deus. É isso que o Gerhard dos Vos, é essa tradição que o Gerhard dos Vos vai chamar de sua e continuar séculos depois. Excelente, excelente. E eu acho que é importante para a gente compreender um pouco mais disso, a percepção de que em que contexto teológico é que estão acontecendo essas reflexões teológicas do Vos, né? O que é que está acontecendo ali que está o motivando a falar o que fala, abordar o que aborda e tudo mais. Perfeito. De fato, o contexto, quando a gente pensa assim, né, o Calvino aqui, a gente falou de vários autores, muito panoramicamente, mas tem claras diferenças entre o contexto medieval, da alta, da baixa Idade Média, o próprio contexto do Calvino, que é um contexto distinto, tem transformações que são típicas da modernidade, mas a história da teologia natural, ela continuou com autores importantes dentro da tradição reformada. Se a gente pensar o próprio Calvino, o Teodoro de Beza, quando escreveram a Confissão Galicana, 1559, se eu não me engano, que tinha essa ideia dos 2 livros, recuperam essa ideia do Agostinho dos 2 livros, o livro das palavras de Deus, a Escritura, e o livro da natureza. O Guido de Brès, na Confissão Belga, vai falar a mesma coisa. E aí, homens como Francisco Junius, Johann Austed, o Francis Turrentini, que a gente tem a principal obra dele em português, a Confissão de Fé de Westminster, a Confissão do século XVII também, Batista. Isso, 689 aí. Exatamente, que tem estruturas, elas não tem assim, não é um tratado de teologia natural, óbvio, mas está tudo pressuposto ali de como que Deus se revela na palavra e na natureza, de como nós podemos, nas nossas obras, nos nossos raciocínios, ainda assim, mesmo que tateando, chegar a concepções de Deus. Então, tudo isso faz parte dessa história. Só que o contexto do Vos é diferente, não é esse contexto que a gente chama a época áurea, que as confissões batista, reformada, presbiteriana foram confeccionadas, mas já um momento de decadência da teologia natural. Autores, por exemplo, o filho do Francis Turrentini, ele já tem uma noção de racionalidade muito influenciada pelo Descartes, pelo René Descartes, aquele filósofo francês moderno, de que a razão era autônoma, ela era capaz de se chegar sozinha até Deus, não tem mais a relação entre livro da revelação especial de Deus, a Bíblia, e o livro da criação de Deus. Eles deixam autônomo essa racionalidade.
Uhum. Isso sim gera problemas. Problemas que os autores da época do Gerhard dos Voss vão tentar responder. Charles Hodge, o Abraham Kuyper, o Hermann Bavinck, todos são os interlocutores do Gerhard dos Voss aqui. Eles estão tentando responder, basicamente, duas posturas gêmeas equivocadas, que a gente tem ainda hoje na igreja evangélica brasileira e nos contextos fora da igreja. E é por isso que essa obra é tão importante para nós. Por um lado, autores influenciados na época, né, pelo modernismo, hoje a gente poderia chamar de seculares, que vão dizer que a racionalidade humana é suficiente para a gente chegar a conclusões a respeito de Deus, afirmando sua existência ou negando sua existência. E por outro lado, a igreja, que desconfia desses autores, vai dizer, não, só a palavra de Deus é suficiente para a gente chegar a um conhecimento de Deus. E aí o Charles Hodge, o Kuyper, o Bavinck e o Gerhard dos Voss vão dizer, não. A grande tradição calvinista e a grande tradição da igreja, remontando até o Agostinho, nos dão base para a gente dizer assim, a gente tem 2 livros que precisam estar corretamente relacionados. E aí a gente tem condição de renovar a maneira que a gente olha para a natureza e também para a escritura, sem sustentar um ponto de vista secular, autonomista e também separatista. E essa é a crítica que o Fesco faz aos meus heróis, e que ele está certo, de que nós não precisaríamos, não teríamos acesso a conteúdos naturais, a racionalidade dirigida, instruída pela palavra de Deus, ela tem muito o que dizer. E esse é o contexto, o desafio que o Gerhard dos Voss responde.